Nosotros estamos falando, e vamos falar hoje, de los espíritos em la erraticidade. Então, nós denominamos para para a sequência de nossa reunião, como é a vida no mundo espiritual. Quem primeiro nos dijo sobre a vida no mundo espiritual foi Jesus, que nos dijo: "En la casa de mi Padre há muitas moradas. Não se turbe vuestro coração. Creéis em Deus, creed também em mim. En la casa de mi Padre há muitas moradas." Isso em el Evangelho de Juan, capítulo 14, nos deixa claro que a vida continua. Ou seja, não se turbe vuestro coração. Crees em Deus, creed também em mim. Ora, se Jesus nos disse tal coisa, é porque a vida continua, só que como seria esta vida? Em donde? Em las muitas moradas do universo. Podemos interpretar também que esta colocação se hace para os muitos planetas do universo, assim como para as muitas moradas espirituais, conforme o grado de evolução de cada um de nós, mesmo em se tratando do planeta Terra como um local em onde vivimos nós, que somos aqui da Terra. Então, vamos começar por esses dois lados, ou seja, as moradas, que são os mundos habitados, e depois vamos abordar as moradas espirituais de los espíritos propriamente dicho na erraticidade, ou seja, entre uma encarnação e outra encarnação. Depois de Jesus, viveu entre lá em 1265 e 1321 da era cristiana, uma pessoa que se denominou Dante Alighieri. E ele escreveu um livro que se chama A Divina Comédia. E neste livro, Dante nos narra o cielo, o purgatório e o inferno. Então, trajo por primeira vez o conhecimento da noção de como os espíritos vivem no mundo espiritual. A Igreja, ella, que foi a primeira a abordar dessa forma o tema, o cielo, o inferno e o purgatório eram locais restritos, circunscritos, determinados em um espaço físico, em donde viveriam aqueles que procedem bem na terra, ou aqueles que estão em fase de purgar, de rescatar seus errores, e o inferno, em donde vão aqueles que tiveram na terra uma vida mala, criminal e assim por diante. Pero Dante, em sua obra, em versos, ele nos narra como vivem estes espíritos nessas três situações distintas. E o mais interessante de tudo isso é que em sua viagem ele vai narrando, tem a ele a seu lado um espírito, em primeiro Virgílio, depois outros, que vão narrando como é a vida e os sofrimentos, ou também a situação de felicidade que vivem os espíritos depois da morte, sempre vinculados a sua forma de ser. Ou seja, aquilo que nós outros somos na terra, levamos para o mundo espiritual. E nesta obra magnífica de Dante Alighieri, que sobrevive já há 800 anos, uma obra fantástica, falando deste tema, que é a primeira, a mais antiga, depois, obviamente, da Bíblia, falando sobre este assunto. Alguns siglos depois, vino Emanuel Swedenborg, que viveu entre os anos 1688 e 1722. E ele traz também suas visões do mundo material e suas viagens ao mundo espiritual. Então, Swedenborg, que era de uma família tradicional de Suécia, era inclusive líder de uma igreja já em Suécia, uma pessoa muito querida, muito respeitada, um científico de
renome em sua época, que ele começou a narrar que quando ele dormia, ele hacía suas viagens ao mundo espiritual. Em suas visões, ele hace narrações de hechos que estão acontecendo muito lejos de onde ele estava. E estes hechos vêm a se confirmar depois, em uma época que não haviam as comunicações como hoje. Uma vez, estando em Gotemburgo, ele nos narra de um incêndio que estava muito forte, destruindo muitas habitações em Estocolmo, a mais de 400 quilômetros de distância. E alguns dias depois, chegam até Gotemburgo os periódicos de Estocolmo narrando o dolor e a magnitude deste incêndio. E ele, à distância de mais de 400 quilômetros, era capaz de perceber e assistir suas cenas todas. Já em suas viagens ao mundo celestial, ele escreve livros. A semelhança do que hace André Luiz, ele habla de las cidades que existem no plano espiritual. E vai narrando essas cidades como algo totalmente distinto de tudo o que nós outros conhecíamos hasta então. Ele habla de cidades, de vilas, de pueblos, de forma de vida, de uma maneira muito interessante. E então, naquela época, quando ele começa com essas suas narrações, ele começa a cair em desgraça aos olhos da população. Ele que era admirado, era muito querido, era muito respeitado, eles começam a dizer que ele havia perdido a razão, falando destas coisas. Depois de um período de largo silêncio espiritual, surge então a parceria, a associação entre Chico Xavier e André Luiz com o livro Nuestro Hogar, em 1943, que nos habla também de como se vive no mundo espiritual, em suas descrições, o livro de André Luiz. Pero é muito interessante considerar que, nesta época, Chico Xavier já havia escrito alguns livros. Já era uma pessoa já conhecida nacionalmente, com vários livros editados por sua psicografia. Pero quando ele recebe o livro e a Federação Espírita Brasileira edita Nuestro Hogar, Chico recebe uma quantidade imensa de reclamações, de protestos, de gente escrevendo para ele. Mira ustedes, não teníamos naquela época as redes sociais, os meios de comunicação de hoje. As pessoas escreviam cartas. E ele guardou aproximadamente 2.000 cartas de pessoas falando que ele havia enlouquecido, que era uma fantasia, que ele não estava bem da cabeça, e assim sucessivamente, com a descrição do livro Nuestro Hogar. Pero, quando André Luiz vem para editar um outro livro, diz: Chico, eu quero escrever mais, eu quero editar um outro livro. Chico lhe disse: mira, olha, mira aquelas cartas que estão aqui guardadas. São frutos de lo que eu recebi graças ao livro que você escreveu. Então, contigo não psicografo mais. Então, André Luiz lhe diz: mira, Chico, vamos fazer um acordo. Quando você dormir, hoje por la noite, eu venho acá e vou levar você em espírito, obviamente, para conhecer nosso hogar. E ele foi. À noite, quando dormiu em desdobramento, André Luiz lo lleva hasta nosso hogar e le muestra a cidade de que ele hace referência no livro. E então Chico cobra novo ânimo e continua com o trabalho psicográfico da obra magnífica de André Luiz. Então, estes são os primeiros casos que nós vimos na história, que estão editando, que estão trabalhando, que estão já vendo em consideração de como é a vida em la erraticidade. Pero, como falávamos nas palavras de Jesus, quando nos dizia que na casa del Padre havia muitas moradas, e nós dividimos o tema em dois, ou seja, os mundos e a vida dos espíritos em la erraticidade, vamos então mirar a primeira parte agora.
são os diferentes mundos habitados, as várias categorias de mundos habitados. E essas categorias destes mundos habitados, eja tem muitas gradações que Kardec já havia escrito em 1864, com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz um estudo detalhado das várias habitações de planetas habitados. Então, os primeiros planetas habitados são os mundos primitivos. Estes mundos primitivos guardam uma vida totalmente material. Não existe em mundos primitivos o contato e a aspiração espiritual. Aqui prevalecem os instintos materiais, em onde se trabalha única e exclusivamente para a sobrevivência e a multiplicação de los seres. Os corpos de los hombres que habitavam estes mundos eram muito semelhantes a los monos de nossa atualidade, que eram corpos com pelo grueso, braços alongados, andavam curvados para adelante, tinham a cabeça muito pequena e não havia nenhum sentido de família, nenhum sentido de afetividade, não havia nenhum sentimento, simplesmente a sobrevivência que prevalece nos mundos primitivos. Todos nós outros já assistimos películas ou então já lemos livros de como era a vida na Terra, quando a Terra era um mundo primitivo. Lástima que a ciência não trata do lado espiritual, pero mirando os corpos, nós temos uma ideia de como a vida, os espíritos que habitavam aqueles corpos primitivos em um mundo em onde não havia nenhum sentido de humanidade. Depois, com a evolução dos espíritos, temos uma outra classificação de mundos. São os mundos de expiação e pruebas. Desde a pouco a dizer, porque nós somos a Terra, estamos na Terra, e a Terra é um mundo de expiação e de pruebas. Aqui nós vivimos isto. Todavia, vale considerar que aqui nós somos espíritos em evolução, que já fomos primitivos, já estivemos por aqui nesta época. Nossos corpos morreram, reencarnaram, e aqui nos mundos primitivos, a reencarnação se hace quase que simultaneamente com a desencarnação. Não há vida na erraticidade, nestes casos aqui que nós estávamos falando. Aqui já muda, cambia completamente, já há uma mudança muito forte neste sentido aqui. Poderíamos dizer que aqui na Terra, hoje, existem espíritos de origens as mais variadas, pero, basicamente, aqueles espíritos que vêm de mundos primitivos e encarnam na Terra nestes grupos de pessoas aún relegadas a isolamentos, sem grandes processos evolutivos. Eles vêm reencarnação de mundos primitivos, pero evoluíram um pouco e estão aptos a vir para mundos de expiação e pruebas. Então, se reencarnam aqui com estas raças que necessitam de evolução e vivem na Terra como esses grupos de indígenas, por exemplo, em alguns pueblos de países menos desenvolvidos. Existem aqui também espíritos que, por seus erros, por erros cometidos em outras vidas, estão acá em um processo de expiação, rescatando erros cometidos em outras vidas. E existem aqueles que estão em pruebas, probando suas novas capacidades, seu progresso adquirido a llures em outras partes. Então, temos
espíritos que foram degradados de planetas que evolucionaram e eles não puderam comparecer, eram fontes de perturbação naqueles planetas, tiveram então que volver para mundos aún menos desarrollados e encarnam nos mundos de expiação e provas. Temos aqueles que expiam seus erros e temos aqueles que habitavam mundos primitivos que vêm para cá. Pero tudo evoluciona. Estes mundos também evolucionam em conformidade com a qualidade, o desenvolvimento espiritual de seus habitantes, de los espíritos que aqui se encarnam. Depois dessas duas categorias de mundos, nós outros temos os mundos que são os mundos regeneradores. E nós outros estudamos na doutrina espírita que acá em la Terra, neste momento, estamos em transição para um mundo regenerador. Pero o que são estes mundos regeneradores? São mundos em donde os espíritos, depois de passar por provas pesadíssimas nos mundos primitivos, nos mundos de expiações, depois de viverem centenas de milhões de anos, aqui vão descansar um rato, vão recobrar forças, aprender algumas coisas para continuar com seu progresso. Se aqui não há nada de sentimentos, se aqui o mal prevalece sobre o bem, aqui os interesses materiais aún são predominantes em relação aos interesses espirituais, acá nos mundos regeneradores já há um câmbio acentuado em donde estes espíritos que aqui vivem têm a predominância do bem sobre o mal. O mal aún existe, pero existe assim muito mais baixo. O bem predomina e aqueles que aún praticam o mal sofrem muito para se adaptar às novas condições, às novas regras. São mundos poderíamos dizer, de descanso, de repouso, de reacer as forças para começar uma nova jornada. Então, os mundos regeneradores são mundos bonitos e nós miramos a própria Terra como há sítios bonitos, sítios hermosos na Terra. Faz parte desse processo que nós outros estamos criando. Como o ser humano, se nós outros mirarmos há 100 anos atrás, não vamos nem descer mais lejos, vamos descer 100, 200 anos. Como o homem tem mais conforto, como suas casas são melhores, seus muebles são melhores, os meios de comunicação, tudo isso faz parte, no sentido material, de aqueles espíritos que se encontram em condições de desenvolvimento melhor para poderem evolucionar mais rapidamente. Depois de essas três categorias de mundo, vêm então os mundos felizes, em donde aqui, volvamos acá, se aqui prevalecem os instintos, se aqui o mal se sobrepõe ao bem, se aqui o bem já se sobrepõe ao mal, acá o mal já não existe. A vida é feliz, muito mais longeva. Ou seja, aqui, nesses mundos felizes, aún há reencarnação. Pero os espíritos que encarnam aqui, vivem aqui muitos anos mais, com muito mais saúde, com muito mais conforto do que temos nós outros na Terra e em relação aos mundos de regeneração. Então, mas aqui, a vida é extremamente feliz. O dolor das enfermidades já não existem. Já não há karma para resgatar. Então, os espíritos se combinam, se cambiam, laços de fraternidade constantemente, e respeito, a igualdade, a fraternidade, fazem aqui a predominância em relação a todos os instintos e as partes infelizes que miramos
em los mundos que acabamos de falar aqui hace um rato. Posteriormente, vêm os mundos celestes, ou mundos divinos, como queiram dizer. En estos, a vida é totalmente espiritual. Não há reencarnações, não há corpos de carne. A vida é totalmente espiritual. E aqui se vive para trabalhar a benefício de todos esses outros que estão aqui. Então, aqui somente habitam espíritos que já alcançaram o nível máximo de evolução. Pero como Jesus nos dizia que o Padre trabalha até hoje e ele trabalha também, acá não há ociosidade, não há acá uma felicidade que não seja operante, que não seja de atividade. Só que nestes mundos, o nível de evolução é tão grande que eles não necessitam uns dos outros para isso. Então, eles se dedicam a trabalhar a benefício de quienes estão acá e reencarnam aqui em missões das mais variadas para promover e colaborar com o desenvolvimento desses povos que aqui se encontram. Então, em relação aos mundos habitados, temos estas 5 categorias. Vamos adelante. Os mundos regeneradores, propriamente ditos, são aqueles que são considerados mundos de transição, em onde os espíritos passam um período para reacer suas forças, recobrar ânimo, aprender coisas novas para prosseguir em condições adequadas em seu progresso espiritual. Aqui, o bem predomina sobre o mal. Não há os crimes que nós outros estamos habituados a ver aqui na Terra. E são como etapas para os espíritos em suas lutas, etapas de repouso para os espíritos em suas lutas milenares. Então, quando Jesus nos fala das moradas, e essas moradas se referem a mundos, estes são os mundos que nós outros aprendemos com a doutrina espírita. Agora que nós outros temos uma gráfica que nos demonstra a diferenciação entre mundos de expiação e pruebas e mundos de regeneração. Miremos acá. Os mundos de expiação e pruebas, que são estes aqui, esta gráfica aqui, o plano físico está traçado acá em azul. O umbral, em onde vivem os espíritos em sofrimentos, tem toda esta dimensão imensa, mais grande que a parte própria da Terra e que nas outras faixas por arriba. Em el verde, que nós nessa fajita que está sendo mirada acá, esta acá, temos uma área correccional. Que é isto? São aqueles espíritos que cometeram erros, pero que, conscientes de seus erros, estão corrigindo, estão trabalhando para a sua própria melhoria. E esta faixa amarilla é a faixa em onde vivem os espíritos que vivem já em estado evolutivo grande, espíritos já de grande elevação. Quando a Terra se transferir para o mundo de regeneração, vamos ter acá o plano físico com as mesmas dimensões e condições do mundo atual, de expiação e pruebas. Haverá uma diminuição muito grande do umbral. Mira, essa parte roja do umbral, como ela já diminui. Ou seja, os sofrimentos dos espíritos sofrentes, sofredores, eles são uma quantidade infinitamente mais pequena do que de los mundos de expiação e pruebas. Se amplia também o espaço destinado àqueles espíritos que estão na fase correcional, ou seja, arrependidos de seus erros
empieza um trabalho de correção de sua jornada para seguirem adelante no progresso espiritual que necessitam fazer. E amplia também a quantidade de espíritos mais evolucionados que aqui se encontram, que estão fazendo trabalhos aqui, nesta faixa superior. Então, esta grande diferença hace com que o clima aqui da Terra, do plano físico, seja totalmente distinto, porque os espíritos que reencarnam aqui já têm um nível mais adequado, um nível superior, um nível distinto de aqueles que nós outros encontramos acá no mundo de regeneração, comparativamente com este mundo de expiação e de pruebas. Então, esta basicamente é a grande diferenciação existente entre estes mundos de expiação e mundo de regeneração. Vamos adelante. Se travou aqui nossa diapositiva, não sabemos por quê. Bien, a Terra, ella sirve de habitação para aproximadamente 25.000 milhões de almas, de espíritos. Então, a Terra foi criada por Deus bajo a orientação e supervisão do Maestro Jesus para servir de habitar para o progresso de 25.000 milhões de almas, em torno de 25.000 milhões de almas. Se nós temos hoje na Terra 7.000 milhões em la carne, no plano físico, com certeza nós vamos a ter no mundo espiritual cerca de 18.000 milhões de espíritos desencarnados que habitam, que têm uma vida regular, que habitam nas várias farras, que habitam nos vários sítios de espiritualidade, de acordo com seu estado de evolução. Então, a Terra é uma grande possibilidade de progresso para estes espíritos. Por outra parte, miremos aqui a parte de dentro, nas entranhas internas da Terra. A Terra tem aqui um núcleo interno, que é o centro da Terra. Depois vem o núcleo externo, que é logo mais arriba. Acá, nessa farra, é uma zona de uma efervescência de evolução. Temos o manto superior, o manto inferior, perdão, que está aqui, esse rojo. O verde é a zona de transição. E esse verde claro, esse verde mais oscuro, é o manto superior. Depois temos a corteza terrestre, que é esta farra azul que envolve a Terra. De acá miramos melhor a a atmosfera, a corteza terrestre, o núcleo da Terra e das outras partes do manto e tudo mais. Ou seja, por que nós estamos querendo mostrar isso para vocês? Acá temos uma outra visão da mesma gráfica. O núcleo, o manto e a corteza terrestre que envolve tudo isso. Aquela corteza está mais decorada pelo seu núcleo, o manto e a corteza que envolve toda a Terra. Este núcleo da Terra poderia ser comparado a um gran magneto que emitem vibrações. Essas vibrações magnéticas, elas são de olas largas ou curtas, e de acordo com sua emissão, elas se estacionam em alguma parte por em cima da própria corteza terrestre e vão formando farras. E essas farras são habitadas por espíritos. Estes espíritos
ellos viven en fajas espirituales, o sea, la erraticidad tiene fajas estratificadas que demonstram a capacidade e a condição de evolução de cada um destes espíritos. Lamentavelmente, não logramos interagir com vocês neste momento acá. Pero, entonces, de la Tierra, del núcleo central de la Tierra, partem ondas magnéticas que vão se formando das várias etapas a lo largo de la Tierra e que são habitadas por espíritos mais ou menos elevados. Então, este estado de evolução seria mais ou menos como uma ceboja. Recentemente vimos uma história descrita por nossa companheira e amiga querida de Caracas, Ana, falando que em uma reunião com Chico Xavier, ele fazia referência a que a Terra era como uma ceboja. E acá está, querida Ana, se você nos assiste, graficamente aquilo que Chico Xavier falava a vocês naquela reunião. Então, aqui seria simbolicamente o núcleo da Terra e as vibrações que saem do núcleo vão fazendo círculos, que são as fajas espirituais. E essas fajas espirituais, quem está em uma delas, exatamente como a ceboja, são iguais. Quem tem sobre os pés na terra e por arriba na mirada tem o cielo. Então, os espíritos vão habitando estas fajas conforme nós outros miramos acá e nesta ceboja. E conforme lo descrito na lâmina anterior. Miramos aqui agora. Temos aqui um problema acá com a nossa. Aqui, então, teremos esta gráfica muito ilustrativa. Esta parte que miramos aqui é como se fosse um cielo estrejado, para que tenhamos uma ideia clara de como isso acontece. Acá temos o núcleo da Terra. E aqui, as várias fajas espirituais que vão servindo de habitação para os espíritos. Temos, então, nestas esferas espirituais, as esferas subcrustales, ou seja, são aquelas que estão por debaixo da corteza terrestre. São as tinieblas, os abismos, em donde vivem os espíritos 100% volcados ao mal, que não têm contatos com a luz, vive em dificuldades muito grandes. Se algum de vocês já leu o livro Liberação de André Luiz, poderão se acordar de que André Luiz chega a uma cidade que é governada por Gregório, em donde já existe um espírito que comanda aquela situação naquela cidade. E esse Gregório é como se fosse o governador daquela cidade. Ele está bajo a corteza terrestre. Se você ler o livro com muita atenção, vai mirar que os espíritos saem de nosso hogar para um trabalho dedicado a um caso de obsessão muito grave e vêm ajudar a uma pessoa que está encarnada na Terra. E tem como tarefa principal o resgate do governador desta cidade, que está por baixo da corteza terrestre, em uma dessas duas fajas que nós outros estamos mirando aqui. Então, se alguém tem curiosidade, leiam o livro Liberação e vão se encontrar com essa situação descrita acá. Depois teremos, então, essas 12 esferas subcrustales que estão por debaixo da corteza. Vem da corteza terrestre, que é onde nós outros vivimos,
E acá há uma curiosidade, porque acá convivem espíritos que estão em la carne e espíritos fora de ella. Nós todos caminhamos por la calle e cruzamos com inúmeros espíritos que são desencarnados e que estão por aqui. Quando salimos de la corteza, temos el umbral grueso, onde estão espíritos um pouquito em melhor condições do que os que vivem acá, nas esferas subcrustais, pero aún em um estado de sofrimento terrível. Quase sempre, aqui, em las tinieblas e abismos, encontramos espíritos malos, que se dedicam ao mal, que têm prazer em fazer o mal. Acá já são espíritos com característica de sofrimento. Fizeram muitos crimes, muitas coisas equivocadas. Eles estão sofrendo muito depois da desencarnação. Temos o umbral médio, que é uma evolução, acá do grueso para o médio. Depois temos o umbral propriamente dito. Aí, então, temos uma outra farra, já mais tranquila, melhor habitada, que é a da arte, cultura e ciência, que é esta aqui, que estamos aqui, a arte, cultura e ciência, em onde os espíritos se dedicam muito mais a estudos, a aprendizajes, se dedicam também à arte, à cultura, aqueles mais evolucionados aún. Eles habitam acá, esta outra farra, que é a do amor fraterno universal. E, por último, temos uma farra, que é a farra das diretrizes do planeta, em onde ficam os espíritos colaboradores de Jesus, que trabalham intensamente pela melhoria de nosso planeta como um todo. Quando nós desencarnamos, o nosso perispírito leva com ele a materialidade ou a sutileza, a quintessência, são mais condensados ou mais sutiles, mais materializados ou menos materializados, de acordo com nossa evolução espiritual. Então, automaticamente, com nossa desencarnação, nosso perispírito vai para uma destas regiões, de acordo com seu estado, de acordo com sua condição. Ou seja, se nós vivimos na Terra uma vida nefasta, uma vida totalmente voltada para coisas materiais, nosso perispírito está materializado, grueso, pesado. Consequentemente, não tem como o espírito sair destas farras, porque seu perispírito é tão pesado, tão grueso, que não lhe permite ir para outras farras espirituais. Então, você vai concentrar naquela farra exatamente de acordo com sua evolução, a sua vida em la erraticidade, de acordo com sua capacidade evolutiva, e aí, então, de acordo com sua evolução, ele estaciona em qualquer uma dessas farras que acá se encontram. Mira, aqui vamos colocar em gráfica isto que acabamos de dizer. O cielo estrellado, as farras espirituais mais variadas possíveis, que estão acá. Acá está o núcleo da Terra. Depois nós temos o núcleo interno, que está aqui. O núcleo externo mais desenvolvido. A corteza terrestre, que é esta farra verde acá, bem oscura, representa a corteza. O manto e, digamos, o umbral grueso, o umbral médio, e acá, na terceira farra, depois da Terra, ou seja, no umbral propriamente dito, está localizada a ciudad, nosso hogar. Mira, é bueno para nosso entendimento. Nosso hogar
com toda a descrição que nós outros conhecemos, que admiramos, que tudo mais, aún está al borde del umbral, está acá no limite del umbral para a farra seguinte, que é a arte, cultura e ciência. Então, aqui está. Quando nós leemos nosso hogar de uma maneira mais detenida, nós encontramos que a cidade tem muralhas para que os espíritos umbralinos que habitam no umbral não possam tentar adentrar-se na cidade. É a proteção para aqueles que estão ali. Depois que nós passamos o umbral, aqui está a farra de arte em geral, ou cultural e ciências, que está aqui nesta parte azul. Aqui temos o amor fraterno universal. São espíritos já bem adelantados, muito evoluídos. E nesta última aqui, temos aqui onde estão os espíritos que comandam a direção de nosso planeta. Todos eles que estão nesta farra aqui, qualquer uma de elas, recebem o cielo por cobertura e terra firme para os pés, para que possam ter sua vida normal, como temos acá, na corteza terrestre. Então, os espíritos errantes, de acordo com sua evolução, habitam essas farras acá espirituais que nós temos por delante, acá para nosso conhecimento. Depois, nós temos acá, de uma maneira distinta, também a parte da corteza, as várias farras do umbral, 1, 2, 3, o umbral grueso, o umbral médio e o umbral. Acá está a cidade, nosso lugar. Aqui nós temos a arte, cultura e ciência. Aqui é o amor fraterno, e aqui as diretrizes do planeta. Pero em todas estas áreas, em todas estas farras, pulsa a vida, pulsa o progresso, e há uma necessidade muito grande de trabalho para que nós podemos evolucionar. Os espíritos, quando nós que estamos aqui na Terra, quando nós desencarnarmos, iremos para dessas farras espiritual, de acordo com nossa evolução. E, obviamente, os dois espíritos menos evolucionados têm um perispírito mais grosso, mais pesado, e os espíritos mais evolucionados, um perispírito mais leviano, mais sutil, para habitar essas farras de acordo com sua evolução. Então, todos os espíritos que habitam qualquer uma dessas farras têm praticamente o mesmo estágio evolutivo, praticamente a mesma evolução. Por quê? Essa separação é de acordo com o corpo espiritual que eles têm. Pero é bom destacar que nós temos o sistema solar. O Sol, Mercúrio, Marte, aliás, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ou seja, os planetas do sistema solar. Vamos falar aqui especificamente da Terra, que é nossa habitação. Temos todas as farras espirituais que saem da corteza terrestre para afuera. Pero essas farras, mesmo a mais distante do núcleo da Terra, não invade, por exemplo, o campo magnético de Marte.
y no invade el campo magnético de Venus, nuestros vecinos. Entonces, cada uno de esos planetas tiene sus fajas espirituales, mais ou menos de acordo com sua evolução, com seu estágio evolutivo, pero o magnetismo, as ondas das esferas, jamais ultrapassam estas situações. Respeita-se o campo magnético de cada um de estes planetas. Bem, hasta aqui falamos de como se vive no mundo espiritual, como se vive em la erraticidade, porque esse é o nosso tema de hoje. Os espíritos, em qualquer uma das situações em que se encontram, vemos aqui de novo, eles trabalham e vivem de acordo com seu estágio de evolução, de acordo com sua capacidade evolutiva. Pero existe no mundo, que foi também estudado no livro de los Espíritos, e que não foram, nós não tratamos deles nos temas anteriores, que são os mundos transitórios. Não falamos de eles inicialmente, porque acá não existe reencarnação, não existe da forma com que nós estamos acostumados. O que são os mundos transitórios? São os mundos em donde os espíritos descansam, estacionam por um período para cobrar fôlego. E estes mundos existem e estão descritos em el livro de los Espíritos, algumas questões nós abordamos aqui para o melhor entendimento de cada um de nós. Então, veremos aqui algumas questões do livro de los Espíritos. Na primeira pergunta, da 234, Kardec pergunta: hay, de hecho, mundos que sirven de estaciones de reposo a los espíritus errantes? E os espíritos contestam: sim, há mundos destinados a los espíritus errantes, mundos que podem servir de habitação temporária. Gravemos bem isso, temporária. Não é em donde ele vai continuar seu processo evolutivo. É solamente uma habitação temporária. E Kardec pergunta de novo na questão 235. Enquanto permanecem em los mundos transitórios, los espíritos evolucionam? E os mentores contestam: seguramente. Os espíritos que vão a estes mundos levam o objetivo de se instruírem. Então, miremos acá. Existem mundos próprios que sirvem de descanso de las luchas, de las tareas pesadas que os espíritos desarrollam em seu trabalho de evolução espiritual. Todos sabemos que o princípio inteligente empieza no mineral, vai para o vegetal, al animal, depois chega ao reino hominal e posteriormente vão para o reino espiritual, essa fase, a faixa última de nossa evolução espiritual. Então, imaginemos nós quantos milênios demanda isso? Quantas centenas de milênios? Então, os espíritos chegam a um ponto que é preciso dar um tempo para continuar com o seu progresso. Pero Kardec continua. Estamos tendo um problema acá com nossas imagens. Perfeito.
Entonces, en la cuestión 236, nosotros miramos aqui. Os espíritos permanecem nos mundos transitórios, eles permanecem eternamente. Estes mundos transitórios se dedicam, permanecem eternamente destinados aos espíritos errantes. E eles contestam, não. La condizione de ellos é meramente temporária. E Kardec vuelve à questão 236A. Estes mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corporais, ou seja, há uma convivência entre espíritos desencarnados e encarnados. E os espíritos respondem, não. La superfície de ellos é estéril. Os que em ellos habitam nada necessitam. E Kardec, não contente, vuelve a perguntar. Essa esterilidade é permanente em ellos e é parte da natureza, está escrito naturaleza, a natureza especial que apresentam. E os espíritos, mais uma vez, contestam a Kardec. Não, são estériles temporariamente. Então, miremos. Lá atrás, na outra exposição, na outra lâmina, nós decimos sobre a existência destes mundos transitórios. Acá, Kardec já tenta esclarecer como são estes mundos. Então, ele pergunta se esses mundos permanecem eternamente, são mundos especiais só para isso. E os espíritos contestam que não, são mundos em evolução, como a Terra é um planeta em evolução. Eles estão ali solamente em la condição de transitórios temporariamente. Também, Kardec pergunta se há convivência entre estes espíritos e os seres corporais, se existem espíritos encarnados aqui. E aí os espíritos explicam que a superfície destes mundos é estéril, ou seja, não produz nada. Não tem produção nenhuma. Pero, estes espíritos, por serem desencarnados, de nada necessitam. E vem, então, a questão 236b. Esta esterilidade é permanente e é parte da natureza especial que eles apresentam? Não. São estériles transitoriamente. Ou seja, Deus jamais iria produzir e criar um local estéril, que não tivesse utilidade, e criar algo que não produzisse nada. No mundo tudo produz, e nós temos que produzir também para sermos felizes e progressar em nossa vida. Aqui, então, eu tenho acá algo que também está passando acá no início dela. Esses mundos têm belezas naturais, não têm belezas naturais. Então, os espíritos respondem que a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis. Ou seja, as belezas naturais não são solamente as coisas bonitas, o água caindo, tudo isso. A imensidade também genera beleza. Já imaginemos a beleza do deserto? Mais ou menos como é a situação de los mundos de esta natureza, que a imensidade também é admirável. Quem viaja por o deserto mira o poner do sol por a noite, por la manhã, isso é algo maravilhoso. E Kardec pergunta um mais. Sendo transitório o estado destes mundos, a Terra pertenecerá algum dia ao número de ellos?
E os espíritos contestam, já perteneci. Então, para muitos, isto é uma surpresa. Então, nós outros já fomos um planeta transitório para espíritos desencarnados que estavam aqui. Se nós outros miramos lá atrás, nas questões anteriores, que estes mundos são estéreis, podemos concordar que a Terra já foi estéril no passado, não produzia nada. Naquele período de sua formação. Então, os espíritos contestam que a Terra já perteneceu a esta categoria de mundos. E Kardec, curioso como sempre, inquiridor, foi-lhe a perguntar, em que época? E os espíritos contestam, durante sua formação. Vejamos que beleza tudo isso. Nós outros estudamos na ciência, enfim, os estudos que nós outros fazemos, sabemos que a Terra passou por inúmeros períodos geológicos para sua formação. E que nestes períodos geológicos haviam convulsões, vulcões, maremotos, terremotos, enfim, tsunami, tudo aquilo que nós outros estudamos. A Terra estava em formação, estava em fase de definir sua posição no plano superior, no plano dos mundos. Nós outros vivíamos allí na etapa de que nós outros somos do sistema solar. Então, em que ponto do sistema solar? Qual a posição da Terra deveria estar voltada para o Sol para que a vida aqui pudesse frutificar para a evolução destes 25 mil milhões de almas? Então, é nesta fase, que aparentemente era solamente a ebulição material, Deus, que não cria nada inútil, colocou aqui espíritos para fazer sua transição, para fazer sua formação, para descansar de lutas. Enfim, nada é inútil no universo. Então, nós outros poderíamos concluir nossa apresentação de hoje com muita alegria e falando que, lamentavelmente, não temos como interagir com vocês que nos assistem, que nos acompanham por os problemas de comunicação de internet. Pero, a cada um de nós outros, cabe a tarefa indispensável, a tarefa grandiosa de fazer nosso progresso espiritual, para estarmos em condições de ter aquele que o Evangelho habla de la túnica nupcial. Porque aquele que adentrar sem a túnica poderá ir para as tenebras exteriores na parábola do Evangelho, em donde há choro e crujir de dentes. Então, meus irmãos, esta oportunidade que temos aqui é maravilhosa, é única. E essa transição que se opera é a transição em que nós outros estamos decidindo nossa permanência definitiva na Terra. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos nos dedicar ao amor, à fraternidade, respeitando as diversidades que existem, respeitando aqueles que têm suas dificuldades, ajudando-los de acordo com as possibilidades que temos. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine e nos oriente hoje e sempre. Se alguém me ouve? Gracias, hermano. Sí, lo escuchamos bien. No sé si usted nos escucha. Agora sim. Ah, qué bueno, qué bueno. Estábamos un poquito preocupados por eso, ¿no? Pero no, nos escuchamos perfecto toda su ponencia, toda su exposición.
De verdad que bueno, sumamente agradecidos. Tenemos aquí algunas preguntas. Pensamos que no se la íbamos poder formular, pero Pero graças. creo que sí vamos a poder, pues. Perfeito. Vamos por aquí, ya se las voy a comentar. Chicos, hay una que dice así: solo son habitados los mundos. En las estrellas también habitan espíritus. Mira, as estrelas são soles. O nosso Sol é uma estrela. A Terra não é uma estrela, é um planeta, não? Então, os planetas são habitados. Provavelmente as estrelas também lo sejam, por espíritos que nós não sabemos definir como são. Porque se Deus, mesmo na formação da Terra, dava a ella uma destinação para os espíritos que estavam necessitando de repousar, por que não uma estrela também não ter uma utilidade de acordo com alguma coisa que nos escapa ao conhecimento? Os espíritos não nos informam nada sobre isso, pero sabemos perfeitamente que os espíritos não têm corpo, então, corpo material. Então, podem conviver com temperaturas altíssimas, sem necessidade de água, coisa que se lhe pareça. Provavelmente, as estrelas também têm um tipo de espíritos agir. Não sabemos definir quais nem como. Esta otra preguntita por aquí, hermano. Dice, así como Andrés Luis relata colonias espirituales en Brasil como nuestro hogar, ¿todos los países tienen colonias espirituales? Sem dúvida, sem dúvida. André Luiz descreve nosso hogar, pero poderia descrever muitas e muitas outras. Ao que consta, nosso hogar foi construído por espíritos portugueses há mais ou menos 700 anos, para que servisse aqui para a Terra, para os espíritos, perdão, pela Terra, não pelos espíritos brasileiros desencarnados, irem habitar de acordo com seu estágio de evolução. Obviamente que os espíritos errantes são todos aqueles que estão em estado desencarnado, e obviamente que cada país, cada pueblo tem suas colônias espirituais ao largo do universo, ao largo da Terra, que servem também de habitação para os espíritos de allá, mais ou menos desarrollados. Quem já leu um livro em que Manuel Filomeno de Miranda nos habla sobre mundos de transição, ele habla do tsunami, quando houve aquele tsunami lá na Ásia. E ele diz que o equipo espiritual que vai viajar para allá, para auxiliar aqueles irmãos desencarnados em condições tão trágicas, pede autorização para os espíritos que atuam naqueles países, para que eles permitam que os espíritos desencarnados que habitam o espaço espiritual da Terra em Brasil possam ajudar aqueles espíritos naquelas condições. Então, todos os países, cada qual tem suas colônias espirituais para atender aos espíritos de ellos. Pero, como nós outros hoje vivimos em Brasília, amanhã estamos em outro país, amanhã cambiamos sempre, nós outros vamos, com o passar dos tempos, viver de acordo com nossa afinidade, de acordo com nosso conhecimento, nossa capacidade de evolução. Así es, hermano. Esa pregunta la hacen constantemente en los centros espíritas también porque se lee mucho nuestro hogar, pero entonces nos han preguntado, pues, por lo menos en Venezuela. Venezuela. Inicialmente, nós outros pensávamos que nosso hogar era a única,
Pero hoje se habla de tantas e tantas como se fosse aqui na terra mesma das cidades que temos. De hecho, hay un libro creo que indica que Caibar Chutel está en una de esas colonias y es un dirigente, algo así. Há muitos livros desses. Eurípides Barçanufo, por exemplo, dirige um hospital que tem, segundo os espíritos descrevem, aproximadamente 10.000 leitos para amparar espíritos desencarnados. E é muito interessante porque na parte desse hospital, que fica em uma colônia chamada Fraternidade, é destinada a espíritos espíritas, que, segundo consta, dão muito trabalho do outro lado da vida. Que por pensar que são espíritas, conhecem o mundo espiritual, chegam já pensando que sabem tudo, pero não sabem nada, porque apenas leram, apenas estudaram, não colocaram aquilo em seus sentimentos. Qué interesante eso y para reflexionar. Por eso es que dice que al que más se le da, más se le pedirán. Entonces, muchos Sim, chicos decía constantemente que los espíritas estábamos desencarnando mal, ¿no? Y de algún modo es así, pues me imagino cómo será en el mundo espiritual, pues, para nosotros, esa condición de saber todo lo que tuvimos en nuestras manos y no aplicarlo, ¿no? é que nós todos pensamos, não, Ciro, que quando desencarnamos, como nós todos já conhecemos o mundo espiritual, vamos ser felizes, vamos encontrar rapidamente nossos amigos. E na maior parte, na parte mais grande dos espíritas, nós outros não teremos na vivência, não vivimos aqueles ensinamentos. Então, se somos tomados, quando desencarnamos, de um remordimento muito grande, de um dolor muito forte, porque não aproveitamos a oportunidade de evolucionar e crescer. Así es, hermano. Es para reflexionar, ¿no? Si no, todo eso que Jesús les decía a los escribas y fariseos sigue vigente, ¿no? Para todos, para todas las religiones, para todas las formas de pensamiento, ¿no? A aplicar lo que se predica. Esta otra preguntita por aquí, hermano, dice, ¿todos los espíritus que pasaron por la tierra tuvieron las mismas características evolutivas en lo referente al dolor? Não. O dolor alcança mais grande ou menor intensidade em cada um de nós outros de uma forma distinta. Há espírito, quando nós outros somos criados, no livro dos Espíritos disse, foram todos criados iguais, sencillos e ignorantes, com propensão para o bem e para o mal. Aquele que, desde o início desse processo evolutivo, hizo sua opção para o bem, vai a ser sua evolução de uma forma muito mais rápida, praticamente não passando por el dolor. Para aqueles outros que aproveitaram e suas inclinações para o mal, eles vão se reencarnar muito mais vezes. Su progresso será muito mais lento, pero também acontecerá normalmente. Preguntita por aquí, hermano, dice así. ¿Por qué en el libro de los espíritus no se describe al detalle los mundos habitados como lo hizo Dante Alighieri o Andrés Luis? ¿Tenemos alguna suposición del motivo de la omisión? Bien, Kardec en el Evangelio habla de los mundos habitados y de sus características. Pero imaginemos se naquela época Kardec destinasse mais tempo de sua obra ao detalhe, seria muito mal interpretado. Porque o Espiritismo nasceu com grandes dificuldades e grande resistência de autoridades, especialmente eclesiásticas. Então, a verdade vem por etapas. E naquela época da codificação,
Lo que nós deveríamos e poderíamos saber era isso. Depois, a evolução vem continuando, lenta e constante. Depois de André Luiz, quantos conhecimentos novos já apareceram em relação à vida espiritual? Porque estamos na época própria para isso. Então, Kardec, que se tratava de uma religião, filosofia, ciência, como queiram os irmãos, que era a base de tudo, ele não entrou em detalhes, pero a base está allí na codificação. Oh, eso nos hace acordar lo que le decía Emmanuel a Chico, ¿no? Que le decía, entre lo que yo te diga y lo que diga Kardec, quédate con lo que diga Kardec. O sea, como que pasa todo por el filtro porque de algún modo allí se abrieron las primeras, las luces, ¿no? Entonces, ese es un buen tapiz para todos. Hay otra preguntita por aquí, dice, ya le voy a indicar, ya. Buenas noches, hermanos. Las colonias están de alguna manera conectadas por su estado vibratorio. A pergunta, talvez eu não logre interpretar o que ele irmão quis dizer, pero está conectada sempre. O que rige o universo são vibrações. Tudo é vibração. A vibração mais grande é parte da criação e se expande para cada um de nós, assim como nosso corpo. Nosso corpo tem os átomos que giram constantemente em velocidade grande e que não estão conectados por um laço um ao outro. Apenas estão nessa agregação vibracional promovida pelo perispírito. Então, o mesmo passa com o universo. Todos estão agregados por laços vibracionais e fazem parte da situação gravitacional. Sí, más o menos entendí que era iba por ese lado la pregunta, ¿no? Hay otra que dice por el chat del teléfono, ¿la Tierra será o está destinada a ser un mundo feliz entonces? Por supuesto. O próximo passo é um mundo de regeneração. Seremos um mundo de regeneração dentro de alguns ciclos. Estamos evolucionando para isso, passo a passo. A evolução deverá ocorrer neste milênio. Nós estamos no ano 2022. Quem sabe no ano 2999 já sejamos um mundo regenerador. O próximo passo será um mundo feliz. Imagine, quando os exilados do Capija, do planeta Capela, Capija, não sei como dizer em espanhol, vieram para a Terra, e já era um mundo primitivo, em transição para o mundo de expiação e provas. Então, Jesus foi hasta allá, que Capela passava por um processo que era um mundo de expiação e provas, e ia se transformar em um mundo de regeneração. E então, alguns espíritos não teriam condições de viver allí. Então, Jesus foi allá, trajo todos eles para a Terra para colaborar com ele na transição da Terra de primitivo para expiação e provas. Agora nós estamos na transição para o mundo de regeneração, em onde muitos espíritos de outros planetas mais evolucionados estão aqui encarnando em missão de colaborar com Jesus uma vez mais para que essa transição pueda operar-se gradativamente. Não há uma fecha marcada, não há data, isso vai ocasionar lenta e gradativamente para a evolução. Depois que a Terra consolidar sua posição no mundo de regeneração, daí alguns milênios, não sabemos quanto, e já vai ser outra transição para o mundo feliz, e assim sucessivamente. Una preguntita por aquí, hermano, creo que tiene que ver con nuestro hogar y eso. Dice así, buenas noches. En la Segunda Guerra Mundial,
todas las colonias espirituales asistieron a la masa de espíritus desencarnados sin importar el país? Que nuestro hogar, mire que há um momento do livro em que eles se reúnem em oração para a guerra. E no universo não existem distinções, por supuesto que assim como as colônias espirituais que atuam por aqui, atuam por allá também. E todos os espíritos superiores, nós todos miramos acá na gráfica que pusimos, que existem aquela faixa em torno de toda a Terra do amor fraterno universal. Por supuesto que todos, de acordo com sua posição geográfica, barraram para ajudar aqueles que estavam realmente necessitando de ajuda. Não importa a nacionalidade. Somos todos filhos de Deus, que estamos aqui para desenvolver nosso progresso. Bueno, hermano, así yo recuerdo mucho, el hermano Alipio decía que, recordando como la cebolla, ¿no? La faja vibratoria, que las esferas más altas son las que estaban menos habitadas, porque nosotros no estábamos haciendo el grado de habitarlas. Y los espíritus que sí hacían el grado de habitarlas, por amor a nosotros, las dejaban como que su posición favorecida por ir a las luchas, a ayudarnos a nosotros, pues, a esas esferas menos elevadas. Os que estão nas esferas mais bajas não podem ir às esferas mais altas, porque o perispírito não permite que isso ocorra. Pero os que estão mais alto barram constantemente as mais baixas para colaborar com aqueles que habitam nas farras menos evolucionadas. Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz e muitos outros autores narram situações que eles estão reunidos em sua colônia espiritual, seja lá qualquer que seja, e vem um espírito de uma outra esfera, se materializa para dar uma charla para eles. É comum nós mirarmos isso nos livros. Ora, da mesma forma que eles vêm para dar uma charla, eles vêm aqui na Terra conosco para nos ajudar, para nos auxiliar. De verdad que hermoso cómo funciona la cadena espiritual. Y bueno, vamos a la última preguntita, porque ya para dejarlo, porque cualquier cosa la seguimos consultando luego por el chat de la aplicación. Dice así, ¿puede progresar un espíritu en ese estado de erraticidad? O progresso, a lei do progresso é constante. Constantemente, ela ocorre. Os espíritos desencarnados estudam, trabalham de acordo com sua evolução, barram as faixas inferiores para ajudar e estão sempre evolucionando e aprendendo. Pero essa é na matéria, na carne, onde nós outros olvidamos os conhecimentos que temos, pensando na vida nova, com o olvido do passado, nós vamos provar aqueles conhecimentos que tuvimos no mundo espiritual. Nós acabamos de mirar acá que, mesmo nos mundos transitórios, os espíritos evolucionam. Estão sempre evolucionando. Não há nada pode parar a rueda do progresso. A marcha do progresso, a marcha do progresso, é uma constante em todas as condições do espírito inmortal. Tal cual como usted decía y como recordando al Maestro Jesús, mi padre aún trabaja. E eu trabalho também. Yo trabajo también. Bueno, hermano, mire, muy contentos, de verdad, muy apenados también por el problema de internet. Bueno, todos le agradecemos su paciencia, igual que a todos los internautas, a todos los hermanos que nos han acompañado, por la paciencia, sobre todo, mientras, bueno, gracias al mundo espiritual logramos solventar los problemas técnicos, pudimos interactuar un poco al final, que pensé que no iba a poder escucharnos, pero gracias a Dios, bueno,
es parte de las luchas que tenemos en estos mundos de expiación y prueba, y son las cosas que hay que vencer, ¿no? Todo esse aprendizaje. Claro, son parte de los aprendizajes y sobreponerse a todas Sim. estas. Eu estou imensamente agradecido a todos vocês por esta oportunidade. É um prazer falar com os irmãos de outras regiões. Me gusta muitíssimo de Venezuela, de la gente de Venezuela. Então, um abraço grande para todos. Que Jesus nos ampare, inspire em los dias difíceis que vivimos. Muitas graças a vocês. Gracias, hermano. Y bueno, lástima que no pudimos ahondar un poco más con el trabajo tan bonito que ustedes hacen allá en Brasil con los niños, ¿no? Pero son más de 300 niños que ustedes amparan, que ustedes le dan educación gratuita, pues con todas las dificultades que eso conlleva, todos los desafíos. Es algo que es admirable y vale la pena recalcar, ¿no? Todo ese trabajo que ustedes hacen allá, ¿no? Y bueno, rogamos al mundo que lo siga É uma bendição de Deus. Así es un reto, pero el mundo espiritual está allí. Y bueno, hermano, yo en lo particular le voy a pedir que, como dicen en el argot beisbolístico, a pesar de que no se ve mucho en Brasil, que recorra la ruta, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el honor que es tenerlo aquí con nosotros y vamos a pedirle que usted mismo haga la oración de cierre ya para despedirnos. Agradeciendo, hermano, de antemano todos los minutos que se ha tomado con nosotros. Muitas graças, vamos orar então. Maestro Jesus, de amor infinito, somos agradecidos, Senhor, neste momento, por la oportunidade que tuvimos de conviver com nossos irmãos, pela oportunidade que tuvimos de compartilhar tus enseñanças com todos nós outros. A los espíritos amigos, hermanos que nos acompanharam, a todos, nuestro muito obrigado. Muitas graças por tudo. Que tua paz nos envolva todos os lugares e todas as pessoas que participaram conosco neste momento de luz. Eu, particularmente, muito mais agradecido por la oportunidade de estar com estes irmãos. Que tu paz nos envuelva, que nossos hogares, nossos familiares, nossas casas de trabalho espiritual sejam amparadas, protegidas por tu amor, por tu bondade. Muitas graças, Senhor, e assim finalizamos nossa reunião. Así sea. Gracias, hermano. Assim seja. En nombre de todo Gracias. el equipo de Mensaje Fraternal, la señora Ana estuvo presente. Creo que también tenía problemitas con internet porque se conectaba y se desconectaba, pero ella estaba muy pendiente. Seguramente la va a ver luego grabada la charla. Quando você estiver com ella, dê abraço. Seguro. Y bueno, los invitamos a todos los hermanos al próximo domingo, donde estaremos nuevamente compartiendo, siguiendo con la onda del estudio del libro de los Espíritus, para que nos sigan acompañando y sigamos juntos. Y bueno, hermano José, ya usted ve por la pregunta que vamos. De más está decirle que está invitado para una próxima reunión. Bueno, muchas gracias. Estaremos a la orden. Seguro. Bueno, adiós a todos. Feliz semanas para todos. Gracias, hermano. A todos. Que Jesús nos bendiga. Así sea. Amén.